Shalom, meus amados irmãos. Deus em Cristo abençoe a todos os amados irmãos. Com muita alegria, muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para nós colocarmos em nosso canal. E desta feita, neste momento, gostaria de falar um pouco a respeito de perdão. A pedido de uma irmã do canal, né, uma inscrita do canal, ela solicitou, pediu-me que falasse um pouco a respeito de perdão. E realmente o perdão é algo que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar as pessoas. Até mesmo pessoas que dizem ser cristãs têm essa dificuldade de liberar perdão a outra pessoa que a maltrata, que a ofende, né? E nós não poderemos receber perdão de Deus sem que nós tenhamos a capacidade de liberar esse perdão para as pessoas. Então eu queria tomar aqui uma escritura, lá em Gênesis, capítulo de número 45, que diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. No versículo 7 diz também aqui: pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos a Ti nesta manhã, Senhor, em que estamos tendo essa oportunidade de fazer mais esse vídeo, Pai, que Tu possa circuncidar os ouvidos daqueles que irão ouvir e os lábios do Teu servo que aqui está neste momento, precisando de tua direção, de Tua orientação, porque de mim mesmo, Pai, eu não tenho nada a oferecer às pessoas, Senhor. Tudo que eu tenho em minha vida, Pai, veio de Ti, Senhor, e eu estou aqui neste momento, Pai, para trazer algo de Tua parte, não de minha parte. E eu te peço que Tu me ajude, que Tu me guies em tudo. Acrescenta Tuas bênçãos, Tua palavra, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, olha só. A língua hebraica, ela é muito rica em perdão. E a palavra usada quando os irmãos de José vieram para lhe pedir perdão, foi selirá. E aqui eu peguei algumas palavras para que a gente chegasse a um entendimento, uma compreensão a respeito do perdão, que é algo fundamental em nossas vidas. Agora já eu gostaria de adiantar que o homem não tem capacidade em si mesmo, de si, em sua natureza, estando ele em sua natureza carnal, ele não tem essa capacidade de liberar perdão para as pessoas. Então essa capacidade de perdoar, ela vem de Deus, pela mudança feita na vida do homem quando ele nasce de novo e ele é cheio do Espírito Santo, e ele tem o Espírito Santo em sua vida. Então, o Espírito Santo na vida de um homem, de um cristão, nos leva, nos dá a capacidade de nos estabelecer em toda a verdade de Deus, ser guiado em toda a verdade. E o perdão é uma verdade fundamental no cristianismo, né? E nós sabemos que eu só estou aqui por causa do perdão de Deus. Eu não estou aqui por mérito meu, por obras, por uma capacidade de minha própria parte, não. Se fosse de mim mesmo, por mim mesmo, eu não estaria aqui. Porque o homem, até mesmo na sua natureza, mesmo ele sendo um eleito de Deus, estando ainda na velha natureza, ele não tem capacidade de se erguer a si mesmo. É Deus que tem a capacidade de erguer o homem, levantar o homem e estabelecer o homem, né? Então aqui, quando os irmãos de José vieram pedir perdão a ele, foi usado aqui uma palavra, e essa palavra no hebraico que quer dizer selirá,
E essa palavra selihá, ela tem o significado de liberar a si mesmo e os outros da prisão. Então, olha só. Quando nós perdoamos alguém que nos ofende, alguém que nos maltrata, nós estamos tirando a nós mesmos de uma prisão, e a outra pessoa da prisão também, né? Então, quando a gente perdoa, nós estamos saindo de uma prisão e tirando aquela pessoa que nós perdoamos da prisão também. E a falta de perdão na vida de uma pessoa traz muitas coisas ruins para ela. Por quê? Uma pessoa que não consegue perdoar o outro, a outra pessoa, é uma pessoa amarga, cheia de raiz de amargura. E a palavra de Deus diz que nenhuma raiz de amargura, ela tem que brotar dentro de nós, né? Porque se uma raiz de amargura brotar em nossas vidas, nós iremos afastar de nós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode habitar onde há amargura. E nós vemos que Deus, quando ele foi representado na Bíblia, ele foi representado por uma pomba. Por quê? Porque a pomba, ela não tem fel. Em Deus não há amargura. E onde Deus está, não há amargura, né? Não há ressentimento, não há mágoas. Por quê? Deus, na vida de um homem, afasta todas estas coisas, tira todas estas coisas da vida do homem, né? Então, olha só, e a falta de perdão, como eu já falei, ela traz doenças. A falta de perdão te priva da graça. Então, olha só, quando você não perdoa, você atrai para você doenças, né? E quando você não perdoa, quando você não consegue perdoar, você é privado. A falta de perdão te priva da graça de Deus. Então, por isso que é necessário que o cristão perdoe. Não importa o que a pessoa fez para você, o mal que ela fez para você. A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. Se você quer desfrutar da graça de Deus, perdoe, libere perdão, porque fazendo assim, você estará livre. Mas se você não consegue perdoar, você se mantém a si mesmo em uma prisão e a outra pessoa. A outra palavra usada, né, para perdão foi mahá. Mahá significa apagar a lembrança do pecado. Apagar a lembrança do pecado seu, né, e dos outros, certo? Então, quando você perdoa, você esquece. A Bíblia diz que quando o Senhor nosso Deus, ele nos perdoou, isso está escrito lá em Hebreus, ele lançou todos os nossos pecados por causa do perdão de Deus. Ele não lembra, ele esquece. E por que Deus esquece? Porque Deus ele não trabalha com o futuro, com o passado. Deus ele trabalha com o presente. Então Deus vai olhar para você agora, porque o teu futuro depende do teu presente, do que você está vivendo hoje, tá? Então Deus ele olha para nós, ele não olha para nós, não nos vê lá atrás, quando nós estávamos vivendo uma vida contrária à sua vontade, à sua palavra. Não, ele olha para nós no presente. E o meu presente, o meu futuro vai depender do meu presente, da vida que eu estou vivendo hoje, aquilo que eu estou refletindo hoje. Então, se eu estou refletindo a palavra de Deus, se eu estou refletindo o brilho de Cristo na minha vida, isso é que importa para Deus, porque Ele nos chamou para isso.
para ser luz do mundo, para brilhar, para refletir essa luz. Agora o cristão, ele não tem luz própria. A luz que ele tem em si, o brilho que ele tem em si, é Cristo na vida dele, é o Espírito Santo em sua alma. E a mudança em nós, ela acontece de dentro para fora. Ela acontece primeiro aqui, no nosso interior, na nossa alma, porque a alma é a torre de controle. Então, se Deus estiver na nossa alma, ela irá dar o comando, ela irá controlar, Deus irá controlar todas as outras coisas, certo? Espírito e corpo. Então, olha só, a outra palavra também usada para perdão é kazan. E essa palavra, kazan, ela tem um significado de esconder o registro da dívida. Agora, olha só, vamos parar aqui um pouco e ver que nós tínhamos uma dívida muito alta. E essa dívida nós não poderíamos pagar. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Agora Deus, o Santo Deus, o Deus poderoso, Ele vai enviar o seu Filho bendito e santo para pagar essa dívida. E quando a dívida foi paga, sabe? Essa dívida foi paga, foi rasgada a nota de promissória, sabe? Aonde estava a dívida ali foi rasgada. E aí, quando uma dívida é rasgada, você não encontra mais essa dívida. E nós hoje, a dívida que tínhamos, Jesus veio, Ele pagou, e Ele rasgou o registro da dívida. Ele escondeu esse registro, né? Rasgou esse registro. E agora nós não temos mais dívida, porque Ele pagou a nossa dívida. Então, quando você perdoa, a pessoa não tem mais dívida para com você. Ela não lhe deve mais. Você não tem que trazer mais aquilo, a lembrança. Você não tem que estar mais mastigando aquilo. Não, de forma alguma, de maneira alguma. Você precisa esquecer. Quando nós perdoamos, nós esquecemos, né? A outra palavra usada também na língua hebraica para perdão é nasan. Tirar o peso do pecado. Quando se perdoa, se tira um peso de dentro. Viu só? Então, essa palavra nasan quer dizer tirar o peso do pecado. E quando você perdoa, você está tirando de si mesmo um peso sobre você, né? Agora você fica leve, sabe por quê? É muito ruim demais. Alguém te fazer alguma coisa e você ficar com aquilo dentro ali, sabe? Trazer aquilo dentro de você. Aquilo traz um prejuízo tão grande para você, para nós. Um prejuízo tão grande para nós, que quando a gente procede assim, uma vida que tem o Espírito, aquele Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele não pode ficar ali, porque Deus só habita em um lugar onde não tem amargura, onde não tem ressentimento. Então, se alguém hoje, por exemplo, diz que é um cristão, mas ele não consegue perdoar a pessoa, ele está em uma prisão, ele está com um peso sobre si, sabe? Ele está sobre um peso muito grande sobre ele. A outra palavra usada também para perdão na língua hebraica é kabar. Desconsiderar, o significado dessa palavra kabar quer dizer desconsiderar o pecado e eliminar a maldade. Então, olha só, e eliminar a maldade, porque alguém, quando não perdoa, a maldade está dentro de si, né?
Então, quando nós perdoamos, nós desconsideramos aquilo que alguém fez para nós, para mim ou para você que vai ouvir esse vídeo, você vai desconsiderar o pecado e eliminar a maldade, sabe? Porque a única forma que Satanás tem para nos atingir é quando ele encontra uma brecha. E não precisa ser uma brecha grande, é algo pequeno mesmo. As pessoas muitas vezes elas querem guardar as grandes coisas, mas elas não olham para os detalhes das coisas. O nosso Deus é um Deus de detalhes, e Ele nos vê, Ele nos sonda, Ele nos conhece, sabe? Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha alma, Ele sabe o que está dentro de mim, sabe? Ele sabe o que está dentro de mim, Ele sabe o que está dentro de você. Se você tem algo, algum ressentimento, naquele grande dia, você irá ver que você tinha aquilo. Então, a melhor forma, se nós temos dificuldade de perdoar as pessoas, é ir diante de Deus e colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, Senhor, de perdoar quando alguém me ofende. E nesse momento eu quero que Tu me ajude, seja sincero a Deus. Sempre quando nós vamos diante de Deus com sinceridade, em humilhação, sabe? Ele vai atentar para nós e Ele vai nos ajudar, sabe? E todas estas coisas nós só realizamos, elas só são concretizadas em nós se Deus estiver em nós. Porque eu sei que na nossa condição, quando nós estávamos lá na velha natureza, nós não tínhamos essa capacidade. Mas quando nós recebemos a nova natureza de Deus, a natureza de Deus, a vida de Deus em nós, sabe, Ele nos ajuda a vencer todas estas coisas. E uma outra palavra também aqui, a última palavra, diz assim, capar, é a outra palavra em hebraico que se aplica ao perdão, e essa palavra capar quer dizer perdoar com base num substituto. Nós recebemos o perdão de Deus porque houve um substituto. Tivemos um parente redentor que nos substituiu, porque nós estávamos caminhando para a eternidade, para a morte eterna, para a perdição. Mas Deus, ao enviar o seu Filho, aquele Filho foi o nosso substituto. Foi o nosso substituto, né? Então, perdoar, capar, quer dizer perdoar com base no substituto. Então, lembre-se do que Deus fez por você. Sem nós merecermos, né? Não tínhamos merecimento algum, mas mesmo assim Deus olhou para nós, Ele disse, e Ele nos amou primeiro, e Ele veio até nós. Nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui a esta terra, né? Esteve aqui conosco, e Ele estando aqui, Ele vai nos substituir, porque não havia uma outra forma de nós sermos salvos se não houvesse um substituto, alguém para pagar a nossa dívida, alguém para tomar o fardo pesado que estava sobre nós, né? Que estava sobre nós. E esse Filho bendito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amado de nossa alma, veio e Ele pagou o preço, pagou a dívida. Glória a Deus. E eu queria citar algo aqui que o profeta desta era, ele falou, né? O profeta falou o seguinte, olha só o que o profeta falou sobre o perdão. A fé perfeita está baseada no perdão.
O profeta falou que você não tem fé perfeita se você não perdoar. Ninguém pode ter fé perfeita sem perdoar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o profeta desta era vem e diz: a fé perfeita está baseada no perdão, né? Você não tem fé perfeita se você não perdoar. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer ter uma fé perfeita, perdoe, porque a fé perfeita está baseada no perdão. Porque se você não tiver uma fé perfeita, você não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para que a gente venha agradar a Deus, nós precisamos ter uma fé perfeita. E fé quer dizer revelação. A fé é uma revelação. E nós recebemos esse entendimento, essa compreensão hoje que nós temos. Deus, por meio de um profeta, Deus trouxe estas coisas até nós. Elas chegaram até nós. Então, se você tem dificuldade de perdoar alguém, né, de liberar perdão, lembre-se de uma coisa: você não pode ter fé perfeita se você não perdoar, porque a fé perfeita está baseada no perdão, sabe? Então isso é maravilhoso para nós. Então, eu quero dizer a todos os amados irmãos que Deus possa abençoar grandemente. Espero que essas poucas palavras possam infiltrar em você, na sua alma, no seu coração. E se você quiser ter uma fé perfeita, perdoe, libere perdão, sabe? Não retenha perdão, libere, sabe? Porque fazendo assim, você está saindo de uma prisão e tirando a outra pessoa da prisão. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te ajude grandemente, poderosamente a vida de cada um daqueles que irão assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.